Como é difícil, viu? É? Como é difícil estar à frente de uma nação. Chore não, mulher, nós vamos te tirar daí. Mas o que nos conforta é isso. É ver um povo de pé. Tá de pé não, nós estamos com Um povo fome. que jejua, um povo que ora. Estamos jejuando desde 2018, quando teu marido entrou. Estamos intercedendo pra vocês pegar o beco daí. Eu nunca pensei, irmãos, estar nessa posição. E foi? Eu sempre fui uma dona de casa. Que servia a igreja. Fiquei 9 anos servindo. Fui cantineira. Servi o gabinete dos pastores. Que e dó. aí o Senhor vê graça em nós. Viu não? E aí você ainda tem que ser obediente. E tu obedeceu a quem, diabo? Cadê as lágrimas? E aí você entende que não é uma guerra política, como foi bem colocado. E não? É uma guerra espiritual. Tô passada. Onde a gente luta, meus irmãos, contra a luz da Mulher, a Globo tá ali trevas. perdendo, viu? Vá pra Globo. Contra o mal que quer ser instalado no nosso país. Meu Deus! Bem, pessoal, eu queria mostrar aqui pra vocês uma discussão que eu vi no Twitter ontem, que eu achei muito curiosa, né? Esse André Guedes aí, ele é um perfil... Aliás, todos aqui envolvidos nessa conversa são antipetistas, tá? Históricos, gente que sempre criticou o Lula, os governos do PT e tal. Esse André Guedes é de uma linha mais ligada aí ao MBL e tal, essa linha de que nem o Lula nem o Bolsonaro, e vai anular o voto. Bem, aí ele disse, ele tá revoltado que todo mundo da linha no fundo acabou aderindo ao Bolsonaro, né? Então ele tá falando assim, não sobrou ninguém. Todo mundo de joelhos pro Bolsonaro. Que vergonha. E aí vem um bolsonaristazinho, né? Acorda, André. Do outro lado é o Lula, cara. Você esqueceu? Eu tive que morar fora do país por conta daquele governo. E eu não esqueci. Meu amigo, isso aqui... Vamos lá, isso aqui tem várias camadas pra gente analisar. Um cara com a bandeirinha de Portugal... O cérebro dessa pessoa que já morreu, né? Já era. Partindo aqui do pressuposto que esse cara tá com a bandeira de Portugal e ele mora em Portugal. Portugal, pessoal, o Partido Socialista governa desde 2015 e ganhou a eleição agora em 2022. Vai governar mais 4 anos com maioria absoluta. Vocês têm noção do que é isso? Ele não precisa negociar com as outras forças do Congresso, porque ele tem mais de 50% da Assembleia Nacional. Agora eu queria entrar mais nessa questão, porque assim, esse governo do Antônio Costa... ele é exatamente o contrário do governo do Bolsonaro no Brasil. Seria um governo que estimulou a vacinação, tomou medidas, né, duras de isolamento social, tal, para barrar a Covid. É tudo o contrário. Pensa qualquer política do Bolsonaro, eles fazem o contrário. Fora que Portugal, assim, para o bolsonarismo duro, né, é um lugar praticamente satanista, né? Porque Portugal, o aborto é liberado, enfim, eu nem vou comentar aqui essas questões sociais, como que tudo lá é o contrário do bolsonarismo, né? Na verdade, lá inclusive virou um grande polo ali de brasileira rica, né? Que vai para lá fazer aborto. Acho que inclusive, assim, conhecendo a hipocrisia dos bolsonaristas, a quantidade de mulher bolsonarista, tal, estridente, que deve, né, por trás dos panos ali, ir para Portugal para fazer aborto, não deve estar no gibi, né? Mas é o seguinte, essa discussão lá do aborto já era em Portugal, já está há mais de 15 anos liberado, tal, isso já é passado, ninguém discute isso mais. O que está em discussão lá agora, desde 2021, e é o assunto quente do momento, é a legalização da eutanásia, tá? Eutanásia, para quem não sabe, é aquela situação em que a pessoa está com uma doença terminal, é uma situação de muita dor e sofrimento, não existe medicamento para curar a doença, e nessa situação específica ela pode autorizar um procedimento no sistema público de saúde lá que chama morte assistida, ou seja, um médico vai introduzir uma substância lá no sangue dela, ela vai morrer para aliviar aquela dor que não, repetindo, né, situações que comprovadamente não há possibilidade de cura. Então, esse é o assunto que está pegando fogo lá agora, tá? Porque aí o parlamento aprovou, o presidente vetou, agora o parlamento vai deliberar sobre esse assunto de novo, e vamos ver o que vai acontecer. Mas, enfim, Portugal, aliás, a Europa como um todo, né, é o inferno na Terra para um bolsonarista tipo a Damares, a Michelle, assim, é um lugar do satanás. E aí ele foi interpelado, né, por um sujeito lá falando, o Bolsonaro vai implementar uma ditadura, é corrupto e tal. E ele falou, olha, o pior mesmo é o petismo, não é só pela corrupção, mas pelo modelo econômico. Aí o cara conclui dizendo assim, não há
E não haverá ruptura democrática com o Bolsonaro. Os arroubos pararão nesse segundo mandato. Eu achei engraçado o seguinte, né? O primeiro ato, quando o Bolsonaro sentou na cadeira, foi demitir aquele fiscal do IBAMA que o multou anos antes, corretamente, tá, por pesca em área de reserva ambiental. Aí depois o INPE começou a mostrar, ó, virou uma farra o negócio de queimar a Amazônia. O satélite está mostrando aqui os dados. O cara, por divulgar o dado que o satélite estava mostrando, foi demitido. Ele que, inclusive, está sendo cotado para ser o ministro do meio ambiente do Lula, tá? Seria muito simbólico. Acho que ficaria bem legal ele ser o ministro. Mas, enfim. E eu queria relembrar, né? O governo Bolsonaro, pessoal, censurou os dados de mortes da Covid-19. O pessoal esquece disso. Teve que se criar um consórcio dos veículos de imprensa porque o Bolsonaro resolveu proibir a divulgação de qualquer dado sobre a Covid-19. E ele falou que era gripezinha, que ia morrer no máximo 800 pessoas. E a hora que começou a morrer muita gente, 1.000, 2.000, 3.000, até 4.000 pessoas por dia, ele decidiu bancar essa história de que não, é gripezinha mesmo e vai morrer no máximo aí 800 pessoas. Ele resolveu bancar uma mentira, uma farsa total de manipular os dados e tal. Então, assim, esse cara, ele é um moço, isso é coisa da Coreia do Norte, tá? O Bolsonaro censura dado igual é feito lá na Coreia do Norte, não tem diferença nenhuma. Eu queria até fazer essa reflexão com vocês. Vocês já pensaram que se a gente tivesse uma pandemia agora, em 2025, por exemplo, que a gente não teria acesso aos dados da pandemia? Muito pior, talvez a gente não tivesse nem vacina, porque a partir do ano que vem não tem mais Dória, por exemplo. Por exemplo, a gente tem que lembrar que até junho de 2021, todas as vacinas aplicadas no Brasil eram da Coronavac, né? A AstraZeneca só foi chegar em junho. E a gente tem que lembrar que isso só foi possível porque o Dória era o governador e que, segundo as pesquisas, até o momento, quem vai ser o governador de São Paulo é um capacho, um pau mandado do Bolsonaro. Mas, enfim, esse bolsonarista aí, lá de Portugal, levou uma chinelada, né? Vamos parar como? Vamos parar o Bolsonaro como? O Bolsonaro é burro e truculento. No alto dos meus 43 anos tive acesso a todo tipo de gente poderosa. Todas as mais perigosas foram as burras e truculentas. Eu respeito sua opinião também, mas a economia não é tudo. Aqui, pessoal, eu acho errada a maneira como está colocada a coisa, né? Como assim, o Bolsonaro foi ruim em todos os setores, na pandemia e tal, mas na economia ele é razoável. Não, não é. O Bolsonaro cresceu quase a metade da média mundial, né? Então o Brasil está ficando para trás. É outra coisa, o Bolsonaro aumentou o tamanho do governo, né? Ele aumentou a carga tributária do Brasil, isso é pouco falado. As pessoas esquecem que ele, ao não corrigir a tabela do imposto de renda, ele disparou a arrecadação desse imposto. Mas enfim, aí só terminando essa discussão, outra coisa, né? Para cada 10 argumentos que você me der sobre o Lula, eu provavelmente 10 sobre o Bolsonaro que são piores. Por exemplo, Lula mora no mesmo apartamento de sempre, que sempre morou a vida toda. Bolsonaro e a família têm mansões, negociaram centenas de imóveis em dinheiro vivo. Isso é coisa de mafioso. E aí, enfim, aí o assunto acabou aqui, mas eu achei muito engraçada essa conversa, né? Mostra como que os bolsonaristas vivem numa realidade paralela. Pessoal, eu fecho esse vídeo agora, deixo aí na tela a chave Pix do Desmascarando, se você gosta do nosso trabalho, quiser contribuir com alguma coisa, tá aí. E a gente volta mais tarde com mais um vídeo pra página.